quem você é. 90% dos problemas que nós enfrentamos são facilmente respondidos se nós conseguirmos responder esta pergunta: quem nós somos? Para isso, eu quero usar por base o texto de Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, e depois também o capítulo de número 4. Jesus, quando é batizado por João, o texto diz que, sendo batizado Jesus, logo quando saiu da água, eles viram o Espírito Santo descer sobre ele de forma corpórea de uma pomba, e uma voz que do alto dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo no capítulo 4, o texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Então, chegando a ele, o tentador fez a seguinte afirmação: se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus é tentado primeiro na sua identidade. Como nós acabamos de ler, todos viram e ouviram a voz que dizia: este é o meu filho amado. O diabo tenta então desviar Jesus do propósito, tentando colocar nele uma confusão, ou seja, pedindo para ele: confirme que você é o Filho de Deus, mostre para mim que você é o Filho de Deus. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. O que Jesus faz? Jesus vence Satanás através da sua palavra. Quando você sabe quem você é, você não se desvia do propósito. Muitas pessoas, muitos problemas vão surgir na sua vida para tentar tirar você do foco, do propósito ou da vontade de Deus. E se você não souber quem é você, infelizmente, eles vão conseguir. Quem somos nós como marido, ou como mulher, ou como filhos, ou como funcionários, ou até mesmo como membros de uma igreja? O próprio Jesus foi confrontado não somente por Satanás. Quando Jesus expulsa o espírito maligno que operava em um jovem, os fariseus diziam: este aí expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Se Jesus não soubesse quem ele era, com certeza esta afirmação dos fariseus o faria desanimar e até mesmo deixar de fazer muitos milagres. Só que repare que Jesus não é influenciado pelo que as pessoas falam dele. Jesus não é influenciado porque alguém acha ou deixa de achar. Jesus está aqui para cumprir um propósito e por isso ele não vai ser desviado do seu propósito facilmente. Uma pessoa que não sabe quem é, facilmente pode ser enganada por uma sociedade corrupta e uma sociedade ímpia. Quando você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito de vida. Por que Deus te chamou? O próprio texto, a própria palavra do Senhor fala sobre João Batista. João Batista era outro que sabia quem ele era e para qual propósito Deus havia lhe chamado. João Batista nasce, o anjo aparece ao seu pai dentro do templo e anuncia a chegada de João Batista. João Batista cresce no meio do deserto, mas certa feita, algumas pessoas chegam até ele e perguntam: João, quem você é? Você é Elias? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Se João Batista não soubesse quem ele era, com certeza ele poderia dizer: não, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Porém, João sabe quem ele é. João entende qual propósito foi chamado. Então ele diz: você é um dos profetas? Não. Você é o Cristo? Ele diz: também não. Mas então, João, quem você é? E ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E logo após isso ele também afirma: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim, esse é antes de mim. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O maior inimigo do nosso propósito é a falta de identidade. Nós vemos, por exemplo, na história de Jonas. Jonas, quando ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz: o Senhor mandou ele ir a Nínive. Ele desceu até a Jope, pegou um navio para ir para Tarsis. Só que no meio do caminho, o texto diz que o vento e o mar começou a ficar muito revolto, ao ponto de quase rachar o navio. Quando eles começam a jogar no mar tudo que tem dentro do navio, para o navio ficar mais leve, o texto diz que encontraram Jonas dormindo. E eles disseram: o que faz aqui dormente? Quem é você? De que povo és tu? E logo após esse confronto ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor dos céus e da terra. Logo que ele é confrontado na sua identidade, quem ele era, ele cai em si. Ele vê que todo aquele problema que aquele povo que está na embarcação está sofrendo é por causa dele. O texto é tão claro que diz que quando eles pegam Jonas, mesmo temendo a Deus, pegam Jonas e lançam no mar,
o texto diz que houve o que? Uma grande bonança, ou seja, o mar se aquietou, o mar se acalmou. Quantas vezes nas nossas vidas também nós enfrentamos uma turbulência, problemas, dificuldades que nós não sabemos nem como resolver esses problemas, mas na maioria das vezes é porque nós esquecemos de quem nós somos. Quando Jonas caiu em si e foi jogado no mar, os problemas se acalmaram. Ei, meu irmão, minha irmã, muita coisa acontece ao nosso derredor e nós não conseguimos resolver porque se esquecemos de quem nós somos. Às vezes nós achamos que o problema são as pessoas, que o problema é o fulano, que o problema é o beltrano, que o problema é o esposo, que o problema é a esposa, que o problema é o pai, ou a mãe, os filhos, o sogro, a sogra. E a gente se esquece de quem nós somos. Porque nós não podemos viver nossa vida reagindo aos outros. Nós temos que ter a nossa identidade. Quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos diante dessa sociedade? A Bíblia Sagrada relata a história de homens como Abraão e como Noé, homens que foram achados íntegros diante de Deus. A Bíblia fala sobre Jó, que o próprio Satanás chega diante de Deus e Deus disse: você observou meu servo Jó? Homem temente, fiel, íntegro, se desvia do mal. Ou seja, ele sabe quem ele é, independente do que acontece ao seu lado, ele sabe quem ele é. Quando temos problemas de identidade, não sabemos quem nós somos, nós agimos semelhante aos fariseus e aos escribas, que chegaram até Jesus e disseram: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Pois o que sai do coração é homicídios, é morte, é adultério. E ele vai fazendo uma lista. Eles de hipócritas. Mas o que é um hipócrita? Hipócrita é alguém que é fingido, alguém que é dissimulado. Ou seja, Jesus está dizendo: não adianta vocês carregarem, vestirem uma veste de santidade, mas o coração, o interior de vocês está cheio de morte, está cheio de adultério. É por isso que Jesus no capítulo 5, ele já dá um ensino aos discípulos e todo o povo que ali está, dizendo que para Deus o pecado não é só quando ele é consumado. O pecado é ter desejos, muitas das vezes, que não agradam a Deus. Por exemplo, na lei dizia que era pecado adulterar, dormir com a mulher de outro. Jesus estava dizendo: se alguém olhar com um olhar cobiçoso, de cobiça, de desejo por aquela mulher, já cometeu adultério com ela. Por que Jesus disse que o coração dele está cheio de homicídio? Porque eles já estavam arquitetando um plano para matar Jesus. Uma pessoa que comete um homicídio, antes disso, ele já projetou isso no coração, ou seja, já se tornou pecado quando ele desejou a morte do seu irmão. E o próprio Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e escribas, ou seja, nós temos que ser melhores do que eles. É por isso que ali você vê Jesus fazendo um contraste entre a lei e o mandamento dele. E ele diz assim: na lei está escrito: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e por aqueles que vos maltratam. Ele mesmo disse: se vocês saudarem quem sauda vocês, qual a recompensa vocês têm? Os publicanos e os fariseus fazem o mesmo. Então, ordenando que nossa justiça tem que ser melhor do que os fariseus, nós temos que fazer algo além. O apóstolo Paulo chega a dizer que se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Porque fazendo assim amontoará a brasa viva sobre sua cabeça. Cada um só pode dar aquilo que tem. E se uma pessoa tem Cristo, a primeira mudança é o seu interior, é o seu coração. Porque é o que a Bíblia diz: do coração que procede as saídas da vida. Por isso, nós temos que esconder, guardar o nosso coração em Deus, através da palavra do Senhor. E quem sabe, por isso, muitas pessoas estão nutrindo sentimentos que estão lhe matando dia após dia, porque tem dificuldade de perdoar, como Jesus ensina. Sabe por quê? Porque o perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você precisa, para conseguir perdoar alguém, primeiro, se sujeitar à palavra de Deus. Nós, seres humanos, o desejo da nossa carne não é perdoar, mas nós não agimos por sentimentos, nós agimos por princípios. E o próprio Jesus, que ensina aqui aos seus discípulos, ele diz que se nós não perdoar, nós também não seremos perdoados.
Por isso, o princípio do perdão é a obediência. Nós não sentimos de perdoar, mas precisamos perdoar. Nós vivemos em um tempo complicado, onde nós temos nossas diferenças, nossos problemas. Mas, infelizmente, muitos cristãos, quando têm os seus atritos, ou, quem sabe, muitas das vezes suas discussões, o que eles fazem? Eles acabam se afastando uns dos outros. E ali, muitas das vezes, fica aquela questão mal resolvida. Muitas das vezes fica ali, alguém falou algo, magoou, alguém tomou alguma atitude que feriu ou magoou o próximo e eles acabam se afastando. Então, se você quer obedecer a Deus e perdoar aquela pessoa, você precisa se aproximar desta pessoa. O perdão é uma construção. Você não acorda de manhã dizendo, eu tô com a vontade de perdoar alguém, não. Mas é uma construção. Quem sabe você tem dificuldade de conversar com a pessoa que te ofendeu. Ou quem sabe você ofendeu alguém e hoje está magoado com aquela pessoa. Então, como o perdão é uma construção, você tem que construir novamente a ponte para você chegar a esta pessoa. Muitos, em vez disso, o que eles fazem? Eles acabam bloqueando ou excluindo, aí da sua vida, das suas redes sociais e não tendo contato mais com essa pessoa, achando que fazendo isso vão solucionar o problema. Só que o Jesus é bem claro ao dizer, quando ele fala a parábola daquele homem que foi perdoado pelo rei e não teve compaixão do seu conservo. Ou seja, o próprio Jesus disse, se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Então quando eu decido dizendo, não vou perdoar fulano, eu também não serei perdoado. Eu posso fazer o que for aqui na terra, mas eu não vou receber o perdão de Deus. Só não perdoa quem não tem identidade. Quando você sabe quem você está disposto a perdoar. E perdoar é abrir mão da dívida. Não é fácil, mas é algo que nós construímos. Jesus foi crucificado, levaram ele diante de um sinédrio, levaram ele para ser julgado à noite, e isso não era normal, não era o correto, mas eles fizeram o julgamento de Jesus rapidamente, o sentenciaram e colocaram ele sobre uma cruz. Mas quais são as últimas, ou uma das últimas palavras de Jesus? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é divino. Deus enviou Jesus para morrer por nós, para perdoar nossos pecados. Então, eu sei que qualquer ofensa que alguém tenha feito, qualquer traição que alguém tenha tido contra você, não foi tão grande como a traição dos nossos pecados contra Deus. Deus enviou seu Filho, seu melhor, para morrer por nós. Jesus se entregou na cruz para morrer por nós. Para quê? Para perdoar nossos pecados. Se somos filhos de Deus verdadeiramente, não temos opção de não perdoar. Nós temos uma ordem que nós devemos perdoar. A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, à medida que você perdoa, você recebe perdão. E você só consegue liberar perdão quando você sabe quem você é. Como descobrir quem eu sou? Qual é a maneira que eu consigo descobrir quem eu sou para não ser influenciado pelo mundo ou pelo pecado? Só existe uma maneira, se aproximar de Deus. Isaías, até o capítulo de número 5, antes do capítulo de número 6, ele consegue dar sentenças de julgamento. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Ele está sendo usado por Deus de fato para profetizar. Mas no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê os serafins, os anjos voando ao redor do trono, quando ele entende que Deus é um Deus santo, ele diz, ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Se aproxime de Deus e você vai saber quem é você. Deus te abençoe.